Amém, amém. Mais uma vez, estamos aqui para refletir nessa perspectiva do Paulo discipulando Timóteo, que, por sua vez, já é um discipulador. Timóteo ele tem um grupo de pessoas em Éfeso que está sendo discipulado por ele e alguns também já são discipuladores. No encontro passado, eu me prendi mais especificamente aos grupos existentes naquela comunidade, que está no capítulo 5 e nos versículos 1, 2 e 3. Aliás, 1, 2 apenas. E então nós conversamos sobre isso, mas eu também fiz uma pequena introdução sobre as figuras que aparece no versículo 17, que Paulo vai chamar de presbíteros, que, na verdade, essa imagem do presbítero, dentro daquele contexto de igreja local, de pequenas comunidades, eram as pessoas mais velhas que exerciam autoridade, exercia liderança. E então eu disse que uma das coisas que Timóteo tinha que ter cuidado, conforme o versículo 19, é que ele não aceitasse denúncia contra qualquer um dos presbíteros, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, ele deveria ter muito cuidado em receber qualquer acusação contra essas pessoas, porque poderiam ser acusações maliciosas, poderiam ser acusações levianas, poderiam ser acusações infundáveis. Então, ele teria que ter muito cuidado para que não aceitasse nenhuma acusação contra os líderes, esses discipuladores que estavam debaixo da liderança dele, a não ser que tivesse múltiplas afirmativas, ou seja, 2 ou 3 testemunhas, pessoas diferentes que viessem e confirmassem a situação. Esse é um lado. O outro lado aparece agora no versículo 20. E é muito interessante porque o versículo 17, 18 e 19 não fecha o assunto, continua no versículo 20, que vai até o 24, esse parágrafo. Agora, é interessante porque, para Timóteo, como para nós também não é fácil, a gente, às vezes, ter esse discernimento. Lá na frente, no versículo 21, Paulo vai tocar numa palavrinha muito interessante sobre isso. Mas, a rigor, ele diz assim, quanto aos que vivem no pecado, aí já é outra história. Olha que coisa interessante. Se é apenas uma denúncia que pode ser verdadeira, que pode ser real, mas também pode ser leviana, pode ser infundável, pode ser maliciosa. Então, o Timóteo tem que ter o discernimento. Agora, quando alguém fosse exatamente aquela pessoa que vive no pecado, e a palavra aqui, Paulo, vive no pecado, significa que peca intencionalmente. É alguém que não reconhece o seu erro. Então, para estes, a orientação de Paulo para Timóteo é que ele os repreenda publicamente. Olha que diferença. Olha como é difícil a gente fazer esse discernimento. Assim como não vou aceitar acusação contra alguém
que não tem prova, eu também agora não posso, mesmo que a pessoa seja meu amigo, a pessoa que anda comigo, mas se é pecado que está em jogo, aí eu tenho que repreendê-lo. Ele não pode ser, o Timóteo não poderia ser parcial, você entendeu? Não podia ser imparcial, não é verdade? Não, desculpa, ele não podia ser parcial, ele não poderia aceitar, encobrir alguém que fosse amigo dele ou que fosse um líder e expor alguém com simples denúncias, só porque era inimigo dele, agora ele ia expor. Então, ele tinha que ter muito cuidado. Então, eis aqui um ponto muito interessante na caminhada do discipulado, porque nós não podemos ter lado. Uma coisa muito interessante no discipulado, que você está do lado da verdade. Você não tem lado no sentido de estar protegendo ninguém, de modo que ele chega depois dele dizer no versículo 20 que essas pessoas que vivem no pecado, que praticam o pecado de fato e é comprovado a sua postura, o seu comportamento errado, esses têm que ser exposto, repreendido, como diz o texto bíblico. E quando chega no 21, ele faz uma afirmação muito interessante que vale a pena você prestar atenção. Ele começa assim, diante de Deus, diante de Cristo e diante dos anjos. Olha como ele evoca, como se fosse numa hierarquia, Deus, Jesus e os anjos. Ele diz assim: diante disso, eu peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação. Aí ele vai usar a palavra aqui, real, sem discriminação, sem fazer acepção de pessoas. Quem está errado, e quem está certo, está certo. Quem está certo, tenha cuidado para você não aceitar denúncia. Pode ser denúncias infundáveis, pode ser denúncia leviana, pode ser apenas denúncias maliciosas. Então, cuidado, não aceite. Não faça discriminação. Só porque a pessoa não gosta de você, agora você vai se vingar dela. Ele diz assim, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Olha que coisa interessante. Por isso que quando nós lidamos com a verdade de Deus, no discipulado, andando com as pessoas, a gente precisa olhar como Jesus cuidou dos discípulos. Ele separava a pessoa do erro deles, né? Ele amava as pessoas, mas tratava efetivamente do pecado. Esse é o trabalho do discipulado. Por isso que o discipulado não pode se basear, não pode se calçar, não pode se fundamentar em conteúdos, porque os conteúdos eles podem nos esconder. Nós podemos nos esconder atrás dos bons conteúdos. E quando Jesus ensinou essa questão do discipulado, eu já citei aqui várias vezes, mas vou citar novamente só para relembrar, em Mateus 28, e versículo 19 e 20, ele diz: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o versículo
19, e no versículo 20 ele começa assim: ensinando-os a guardar, ou seja, ensinando-os a praticar, de modo que o discípulo ele é avaliado a partir da prática piedosa, não é da quantidade de saberes que ele acumula, de informação que ele acumula, de quantos livros ele leu, quantos versículos ele sabe de memória, quantas vezes ele vai na igreja, e isso não prova absolutamente nada. Ao contrário, pode esconder se ele dá o dízimo, se ele faz isso, se ele faz aquilo. Tudo isso é o caminho, inclusive, da hipocrisia, como fazia muito bem os fariseus. E vale a pena a gente lembrar daquela parábola maravilhosa do fariseu e o publicano, né? É interessante que quando o fariseu ora, ele usa 34 palavras na oração dele. 34 palavras. E o coitado do publicano usa apenas 7. Ou seja, o publicano não tem muita coisa para dizer. A única coisa que ele diz foi: tem piedade de mim, pecador. E aí a Bíblia Sagrada diz, Jesus disse, que ele foi justificado porque ele era um discípulo. Ele não ficava batendo no peito, dizendo que tinha feito, que não era como aquele publicano, pecador, adúltero, ele que dava o dízimo, ele que fazia isso, né? Ok, então, esse é um ponto que nós que discipulamos, nós que cuidamos de pessoas, temos que ajudar as pessoas a exercitar a piedade. Essa é a grande questão. Eu tenho vários grupos e os meus grupos sabem que a nossa prioridade não é estudar a Bíblia. A nossa prioridade não é, por mais que a gente tenha um roteiro básico. Eu, por exemplo, tenho um grupo aqui na minha casa que a gente está trabalhando agora na época da pandemia. Nós temos encontros quinzenais todas as quartas-feiras, né? Uma sim, outra não. E o nosso tema está sendo esse, a voz. Então, nós estamos olhando na Bíblia inteira a questão quando Deus fala e qual é o efeito disso. Está sendo muito legal, mas isso é secundário. Para nós é secundário. O que é primário é a dor que estamos enfrentando, é o desafio que precisamos superar, as limitações que precisamos lidar no dia a dia, das mais diferentes formas. E todo encontro a gente expõe, tem encontro que a gente nem abre o texto bíblico para ter uma reflexão, tem encontro que dá tempo, sim, para refletir um texto bíblico. Mas, enfim, e aí, uma outra coisa que ele coloca no 22, que é muito interessante isso, diz assim: não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. E aí ele vai explicar isso, tá? Ele diz assim: não seja cúmplice dos pecados dos outros. E aí ele vai fechar essa ideia dizendo assim: conserve-se puro. É interessante que o apelo de Paulo aqui para Timóteo é uma questão da consciência. Ele diz assim: no final do teu dia, no final da tua semana, no final do teu mês, que você tenha consciência pura, que não fez o jogo de ninguém, no final do dia, no final do mês, no final da semana, você não sente nenhuma acusação que você foi cúmplice de algum joguinho de interesse, porque o ambiente do discipulado não permite esse tipo de coisa. Por isso que ele está dizendo: não impõe as mãos, cuidado com aquelas defesas que você vai fazer,
ouça os dois lados da moeda, não tome uma decisão até que as coisas fiquem muito claras, não seja cúmplice dos pecados dos outros, e aí ele diz, conserve-se puro. Olha que coisa interessante. Essa é a figura de cada um de nós que vamos cuidar de gente, acompanhar pessoas. E olha o que ele diz no versículo 23, dando sequência, e você vai dizer assim, mas isso não tem nada a ver. Ele diz assim, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, lógico que Timóteo deveria ter uma limitação física e um pouco de vinho era medicinal. Então, a orientação aqui, ele diz assim, cuide de você. E nós já vimos isso, né? Paulo mandando ele cuidar, Paulo pedindo para Timóteo cuidar de si mesmo. Então, o que eu quero destacar aqui é que a nossa caminhada no discipulado engloba a vida, engloba algumas questões físicas, materiais. Eu sempre conto uma historinha, eu já contei aqui para vocês, que um rapaz do meu grupo de discipulado, eu perguntei para ele qual foi a coisa mais desagradável para você essa semana. Aí ele falou, rapaz, a coisa mais desagradável essa semana foi que eu estava indo dormir ou estava acordando, e aí ele estava conversando com a esposa dele, e ela levantou um assunto dizendo assim, poxa vida, nós não temos casa própria, e, poxa, nós precisamos ter uma casa própria. Aí a conversa girou em torno disso. E ele disse que naquela hora ele sentiu um peso tão grande, mas tão grande, uma responsabilidade, aquilo foi tão terrível para ele. E ele disse que se sentiu tão pequeno, tão humilhado, não porque a esposa tinha colocado, porque ela não estava acusando ele. Era a situação, ela estava só expondo. E ele compartilhou isso. E aí eu perguntei, fulano, mas você tem quanto em dinheiro? E ele disse, como assim? Eu disse, não, você tem alguma reserva? Aí, depois de um tempo, alguns minutos, ele falou, eu tenho uns 40 mil, 50 mil, não sei o quê. Aí, continuamos a conversa, e depois ele falou, olha, na verdade, eu tenho mais outro valor que está com meu filho e que a gente pode traduzir isso em dinheiro, mais uns 50 mil. Eu sei que tem uns 90 mil o valor que ele poderia ter em mãos. Isso no grupo de discipulado, Paulo. E aí eu perguntei, rapaz, mas alguém aqui conhece uma imobiliária tal? Aí tinha alguém do grupo que conhecia e mandou um recado para ele. E na hora a pessoa respondeu, se ele tivesse 90 mil, ele poderia comprar um sobrado de quanto. Eu sei que naquela semana nós arrumamos todos os processos e ele foi na imobiliária, fui eu que falei com o cara da imobiliária, ele foi lá e acertou. Bem, depois de 2 meses ele tinha um imóvel comprado. É isso, porque você ajuda a pessoa no todo, não só no que nós pensamos, no sentido espiritual. Não, é a vida. A gente tem que dizer, fulano, o teu emprego está bem, não seria melhor mudar de emprego? Vamos orar sobre isso. E é isso que Paulo está dizendo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago, das suas frequentes enfermidades. Eu lembro que eu tinha Arlete, eu tinha um rapaz do meu grupo que ele era um médico. E eu estava com as dores, assim, mas não falava. E aí a minha esposa compartilhou no subgrupo
que estava preocupado, tal, etc. Aí o médico marcou uma consulta para mim. Aí me ligaram aqui em casa, dizendo que tinha uma consulta para mim, que eu deveria ir em tal lugar, que eu deveria ser consultado. Aí eu fui lá, não sabia quem tinha marcado. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, doutor, quem marcou essa consulta? Ele disse, foi fulano de tal. Ele falou para mim que era para mim te atender, ele me ligou aqui, eu sou amigo dele. Aí eu fiquei tão contente, olha a preocupação da pessoa, marcou, pagou a conta, e, enfim. Mas é isso, o discipulado favorece esse tipo de relação. Agora, olha que coisa interessante, ele volta no versículo 24 e 25 para aquele assunto que nós chamamos de espiritual, porque ele diz assim no 24, os pecados de alguns são notórios, ou seja, ficam evidente, está claro, mesmo antes do juízo, ou seja, está claro. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Olha como é difícil a gente discipular, e tem gente que vai mascarar, tem gente que vai te enganar, tem gente que vai tentar lubridiar. Olha como discipular não é uma tarefa fácil. Você pode estar acompanhando alguém malandro, você pode estar acompanhando alguém que vai te prejudicar. É normal isso. Nós não estamos baseados em pessoas, nós estamos baseados no cuidado, nós temos que cuidar e acompanhar. Agora, se a pessoa vai fazer alguma coisa que vai nos prejudicar, fazer o quê? E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, quando você estiver discipulando, lembre de uma coisa, alguns casos, especificamente, vai estar evidente o erro da pessoa, o pecado da pessoa, e aí é relativamente fácil tratar. Mas tem pessoas que você está ali com ele, caminhando de maneira inocente, e ele está em pecado, vai revelar isso só depois, e a coisa, quando aparece, o estrago já está feito. E aí ele vai concluir dizendo no versículo 25, de uma maneira brilhante, né? Paulo era inspiradíssimo, né? E sabia ensinar um discipulador, sabia conduzir um discipulado. Ele diz assim, do mesmo modo também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas, ou seja, por muito tempo. Então, ele fala também do lado bom da coisa, das boas obras. Ele diz, olha, as boas obras, do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam. E aquelas que, porventura, ainda não estão evidentes, mas logo, logo vão ficar evidentes. Por isso que, na caminhada do discipulado, tem gente, Arlete, que tem um progresso assim rápido. Você percebe como a pessoa está progredindo. Outros, meu Deus do céu, demora. E a vontade que tem é de a gente abandonar. Porque, poxa, a pessoa não dá retorno, a pessoa não tem progresso. Mas tem, é porque em alguns casos o crescimento é vagaroso. Eu tenho um grupo que a pessoa participa, tem uma pessoa que participa um encontro sim, outro não. Um encontro sim, outro não. E aí, um dia, alguém criticou. José, por que o fulano vem um encontro sim, outro não? Aí eu fui contar a história para ele. Eu digo, olha, ele
ele mora em 2 lugares. Ele mora em Blumenau e mora em Curitiba. Então, e ele é muito tímido, ele não é de falar muito. Quando ele está em Curitiba, ele vem no grupo. Quando ele está em Blumenau, dá o quê, Wesley? 250 quilômetros, mais ou menos, né? É Então, 250. é por aí. E aí, eu lembro que o último encontro, ele chegou quando o grupo tinha terminado. Ele chegou, ele, a mãe, aí apertou a campainha, entrou. Aí todo mundo, poxa vida, mas agora? Eles, não, eu vim só para ver vocês, eu estou chegando de Blumenau, estou com a minha família. Rapaz, é que vocês não conhecem a cidade, mas quando ele entra na cidade de Curitiba, vindo lá de Santa Catarina, ele é muito mais perto ele ir para a casa dele, que ele mora no Portão. Eu moro aqui já na saída para São Paulo. Então ele veio, Wesley, pegou toda a Avenida das Torres, depois pegou a linha verde, veio aqui na minha casa, que é saindo da cidade, e quando ele poderia ir direto lá para o Portão, para a casa dele, que é o bairro onde ele mora, e ele veio aqui ficar 15 minutos. Ele ficou 15 minutos com a gente, entrou tal, e etc, coisa e tal. Honestamente, para mim, ele demonstrou ser mais discípulo do que aqueles que. Olha, De Blumenau até Santa Catarina dá mais de 3 horas de viagem. Curitiba, né? De Blumenau até Curitiba. Mas para Isso. atravessar esse trechinho, que é lá a Avenida das Torres, a linha verde, leva quase 1 hora. É verdade. É Né? só para vocês Porque terem uma são ideia. 205 quilômetros de Curitiba até Blumenau, mais ou menos. Olha aí. Não, é Mas, por. mas gasta mais tempo dentro da cidade do que na viagem. Então, olha o progresso. Eu vejo isso como progresso. Então, e às vezes, ele era criticado, agora não é mais, porque aí eu expliquei para o grupo, né, que a condição dele é essa. Ele está tentando se estabelecer aqui em Curitiba. Mas olha que interessante, né? Uma pessoa que faz um esforço desse, que se interessa pelo grupo, que se esforça, é um progresso. Então, ou seja, como diz o versículo 25, do mesmo modo também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Ou seja, o fato é que o que eu vou finalizar com isso, nós que cuidamos de pessoas, nós que acompanhamos pessoas, nós que discipulamos pessoas, nós precisamos ajudá-las a entender que elas têm progredido e também ajudar o grupo a enxergar o progresso. Ou seja, nós mesmos temos que manifestar as obras das pessoas que estão escondidas, que ninguém está sabendo. Essa é uma perspectiva muito interessante nesse texto. Então, basicamente, o assunto hoje era essa série de conselhos, como o próprio cabeçalho nos propõe. Muito bem. Vamos ver se no próximo encontro a gente fecha, né, o livro de 1 Timóteo, e tem várias coisas interessantes ali, dá para a gente fazer um bom trabalho aí nesse capítulo 6, no próximo encontro. Senhor, nós queremos te agradecer pelo fato de Paulo ser tão criterioso quanto ao discipulado com Timóteo. Ele está instruindo Timóteo como o mesmo deveria discipular a pequena comunidade de Éfeso. E aquela pequena comunidade que tinha presbítero, líderes, pessoas que cuidavam, supervisionava grupos pequenos, quem sabe nas vilas, mais no interior da cidade. E Timóteo tinha agora a obrigação de acompanhar essas pessoas, de ver o seu progresso,
de desenvolver neles o caráter de Jesus. Mas Timóteo tinha que ter muito cuidado para não ser alguém que se tornasse refém dos seus sentimentos, dos seus próprios sentimentos em, de repente, lidar uns com os outros ali naquela comunidade. Ele não poderia ser cúmplice do pecado de ninguém. Então, o Senhor nos ajude a discipular assim como Timóteo, segundo a orientação que ele recebeu de Paulo. Nos ajude a formar discípulos de Jesus. É assim que oramos, é assim que cremos, e assim seja. Amém.